E ele ficou entre 1907 e 1930 em Nova York. E lá em Nova York, ele começou a ver como os Estados Unidos naquela época já era desenvolvido. Já era um país forte, já era um país rico. E o Lobato sempre foi um grande nacionalista, ele sempre quis um Brasil melhor para todo mundo. Conhecer essas duas pessoas, que se tratava de Dona Benta e de Anastácia. E foi assim que elas receberam este nobre convite para viajar e aconselhar eles. Um dos objetivos do nosso projeto do Viva Lobato é levar a leitura e cultura de um modo geral para as pessoas, né? Hoje em dia, com essa coisa da tecnologia, as crianças estarem sempre no celular, no tablet, com jogos, enfim, YouTube, essas coisas, a gente está tentando trazer um pouco as crianças para esse universo do livro. E eu te confesso que é uma surpresa para a gente. Tem muitas crianças que se interessam, que gostam, que leem Lobato, que me mandam cartinhas ou me mandam mensagens lá no Instagram, dizendo que leram, que adoraram determinado livro. Eu tenho mandado livros para diversos lugares do Brasil para incentivar justamente a leitura. Eu tenho mandado livros autografados por mim. E então essa é um dos objetivos do nosso projeto. A ideia aqui é fazer uma celebração, entendeu? Celebrar a vida e a obra do Monteiro Lobato. Eu acho que é fundamental a leitura para as crianças desenvolverem, além da imaginação, a criatividade, desenvolver o pensamento crítico, né? O pensamento crítico é fundamental para as pessoas, para as crianças quando crescerem, poderem lidar com as situações da vida delas e julgar o que elas acham ruim, o que elas acham bom, o que é legal, o que não é legal. Então, inclusive, tem um movimento pequeno, mas tem, infelizmente, de falar que Lobato foi racista, né? E isso eu acho péssimo, porque primeiro, Lobato não foi racista, e segundo, que eles estão querendo tirar dos livros as frases que eles consideram racistas, e com isso, eles querem apagar a história. Você não pode apagar a história. Existe uma obra, ela está feita, ela está pronta, ela foi escrita numa determinada época, existia um contexto de época que tem que ser estudado pelas crianças para desenvolver o pensamento crítico nas crianças. É isso. Você precisa ensinar a criança que naquela época podia, hoje não pode. Simples assim. O ser humano evoluiu por um lado e está evoluindo por outro, né? Eu acho muito ruim isso, sabe? A gente está acabando com preconceitos, está fazendo a coisa acontecer de uma maneira legal, para todo mundo ser igual, e tem que ser assim mesmo. Mas você não pode querer taxar uma obra de um grande escritor como é Monteiro Lobato de racista e querer modificar a sua obra. A sua obra não pode ser modificada. Então, isso é uma das coisas muito ruins que acontece com Monteiro Lobato. Infelizmente, existem pessoas que se aproveitam disso, do nome, para querer vender livro, vendendo uma ideia de que fizeram uma coisa politicamente correta. Mas eu não acho legal. Isso também seria desconstruir toda uma história de um autor que teve um papel fundamental na formação do caráter humano. Quantas gerações o Lobato formou? Né? Se a gente for pensar que ano que vem, o livro Renações de Narizinho, que começou com a Menina do Nariz Arrebitado, o primeiro livro dele do sítio, que onde a Emília nasceu, inclusive, está fazendo 100 anos. Né? Quer dizer, 100 anos, nós estamos falando de 100 anos para cá, e a obra é atual. Você dá para uma criança ler hoje em dia, a criança curte, se diverte, viaja nas histórias. Lobato mistura fantasia com realidade de uma forma única. Então, assim, é um crime você mexer numa obra dessa, em qualquer obra, você não pode mexer em obra nenhuma. Eu acho engraçado que ninguém fala, por exemplo, em modificar Machado de Assis. Eu sempre digo isso, né? Eu nunca ouvi ninguém chegar e falar, vou modernizar Machado de Assis, vou modernizar Shakespeare. São antecessores do Lobato, né? Talvez por conta do alcance da própria obra junto ao público infantil. É isso que eu estou dizendo. Existe uma desconstrução. Uma desconstrução no sentido de se aproveitar de uma situação, a obra caiu no domínio público, para ganhar dinheiro, para montar uma releitura de Lobato. Eu criei, não sei o quê, fiz uma releitura, reescrevi e eu trouxe para o politicamente correto. Eu acho isso péssimo, eu acho que não tem nada a ver. A gente tem que ensinar para as crianças o que era na época e como é hoje. Eu acho que é coisa do pensamento crítico, foi o que eu falei antes. É importante a criança aprender a pensar. Não dá para apagar a história, gente. É isso.